Aposto que você nunca viu um pássaro capaz de criar ninhos tão bem trabalhados que chega a ser inacreditável. E se eu te disser que existe uma ave que cava buracos em paredões de terra que podem chegar a 1 metro de profundidade? Imagine uma obra tão impressionante que desafia tudo o que você conhece, construída sem ferramentas modernas, apenas com instinto e um bico bem habilidoso. Como eles fazem isso? Como criam casas tão fantásticas? Em meio às árvores e campos, existem criaturas que dominam a arte da construção de maneiras que deixam qualquer um de queixo caído. Hoje vamos entrar no universo das aves construtoras, pássaros que desenvolveram técnicas incríveis para construir até passagens secretas dentro do ninho. Prepare-se para conhecer os segredos por trás das construções que desafiam os limites da natureza, entender as estratégias por trás de cada detalhe e, quem sabe, se inspirar nessas pequenas criaturas que nunca desistem de construir o seu espaço perfeito. Você já ouviu falar dos pássaros tecelão? Esses artistas da natureza pertencem à família Ploceidae e possuem habilidades que parecem coisa de outro planeta. Existem mais de 100 espécies espalhadas principalmente pela África e Ásia, e o mais impressionante é que cada uma delas desenvolveu técnicas únicas para criar castelos suspensos. Mas o que realmente chama a atenção nesses pássaros não é só a beleza de suas construções, que por sinal são sinistras, e sim o nível de precisão que eles conseguem alcançar sem qualquer ferramenta, além de seu próprio bico. E não é qualquer bico, a esperteza deles é impressionante. Vivendo em ambientes que variam desde savanas e florestas tropicais até áreas urbanas, os tecelões se adaptam facilmente a diferentes condições. Eles escolhem cuidadosamente onde viver, sempre perto de fontes de água e em lugares com vegetação abundante, o que lhes garante os materiais perfeitos para suas construções. Mas não pense que eles são simples. Cada escolha de galho ou folha faz parte de uma estratégia muito bem pensada para garantir que a casa fique espetacular. Esses pássaros podem viver até 10 anos e durante esse tempo eles aperfeiçoam suas habilidades, construindo por toda a vida. E aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. Os tecelões são capazes de reconhecer as melhores fibras vegetais apenas pelo toque do bico. Se você acha que apenas sua avó consegue achar a melhor linha para o tricô, está muito enganado. Separando as mais flexíveis das mais rígidas, eles identificam ótimas fibras de uma maneira incrível. Isso significa que enquanto você precisa daquela chave de fenda para começar a trabalhar em algo, eles fazem tudo apenas com instinto e prática. Além disso, algumas espécies de tecelões preferem construir seus ninhos próximos a colmeias de abelhas. Parece loucura? Nem tanto. A presença das abelhas funciona como uma barreira natural contra predadores, já que muitos animais evitam se aproximar dessas áreas. Inteligente, não acha? E
você aí pensando que ele era apenas um passarinho comum, né? Agora pega a caneta e o papel e anota aí, que você vai entrar no mundo secreto da tecelagem. Mas antes, vamos conhecer o pássaro que cava mais que tatu fugindo de cobra. Se achou elas interessantes, espere até você conhecer a ave com o nome mais esquisito do planeta Terra. Se você acha que já viu tudo, eu lhes apresento o abelharuco. Isso mesmo que você ouviu, uma verdadeira máquina de caça e de cavar buracos. Com seu voo preciso e táticas fantásticas, ele é especialista em capturar presas no ar e criar abrigos subterrâneos dignos de um rei. Seu nome científico varia conforme a espécie, sendo o mais conhecido o Merops apiaster, popularmente chamado de abelharuco europeu. Mas não se engane, ele não está sozinho. Existem cerca de 27 espécies espalhadas por diferentes regiões do mundo, desde a Europa até a África e partes da Ásia. Apesar de sua aparência delicada e suas cores vibrantes que misturam tons de azul, verde e amarelo, o abelharuco é um caçador bem peculiar. Eles podem viver por 5 a 10 anos e durante esse tempo refinam suas técnicas de caça e construção, tornando-se uma ave surreal. Eles são encontrados principalmente em habitats abertos, como campos, savanas e margens de rios, locais que oferecem abrigo para seus ninhos e uma abundância de insetos para se alimentarem. E por falar em alimentação, você já imaginou como é caçar presas perigosas como abelhas e vespas todos os dias? O abelharuco faz isso e não está nem aí para o que os biólogos acreditam. Ele captura sua presa no ar e antes de devorá-la bate repetidamente o inseto contra uma superfície dura para remover o ferrão e espremer o veneno. Mas que bichinho inteligente, galera! Assim, ele garante uma refeição segura sem correr o risco de ser picado. Além disso, eles não vivem apenas de insetos perigosos. Sua dieta também inclui libélulas, gafanhotos e pequenos besouros. Com essa variedade no cardápio, eles conseguem se manter fortes e ágeis para enfrentar qualquer problema. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Uma curiosidade pouco conhecida é que os abelharucos seguem as rotas de enxames de abelhas em migração para garantir uma fonte constante de alimento. Eles são capazes de memorizar os padrões de voo das abelhas e antecipar seus movimentos, permitindo que planejem suas caçadas com extrema eficiência. E tem mais. Durante longas migrações, eles descansam em pontos estratégicos, utilizando marcos naturais como rios e montanhas para se orientar, o que mostra o nível de precisão que esses pássaros possuem para se deslocar por milhares de quilômetros sem errar o caminho. Agora que você já sabe que o abelharuco é um caçador implacável, prepare-se para descobrir como ele leva essa mesma precisão para a construção dos seus ninhos. Ao contrário de muitas aves que constroem casas em árvores, os abelharucos preferem escavar seus ninhos em barrancos arenosos, margens de rios ou em costas de terra firme. Essas construções subterrâneas oferecem maior segurança contra predadores e condições climáticas adversas. Protegendo os ovos e filhotes de temperaturas extremas. O processo de construção do ninho é impressionante. Utilizando o bico afiado e as patas, o casal cava um túnel que pode ter até 1,5 metro de profundidade, com uma leve inclinação para garantir a drenagem da água em caso de chuva. O túnel leva a uma câmara mais ampla no final, onde os ovos são depositados. Esse espaço interno é cuidadosamente limpo e preparado com penas e folhas para garantir um ambiente confortável para os filhotes.
Os abelharucos costumam construir seus ninhos em colônias, onde dezenas de indivíduos escavam túneis próximos uns aos outros. Essa estratégia proporciona uma defesa coletiva, já que a presença de várias aves ajuda a espantar possíveis ameaças, como cobras, raposas e aves de rapina. Uma característica interessante dos ninhos de abelharuco é sua resistência. Mesmo após a temporada de reprodução, algumas dessas estruturas podem ser reutilizadas no ano seguinte, economizando tempo e energia para os casais que retornam à mesma área. É tipo um Airbnb das aves. A escolha do local para a construção não é feita ao acaso. Os abelharucos preferem solos fáceis de cavar, mas que sejam firmes o suficiente para garantir que os túneis não desmoronem. A proximidade com fontes de água também é um fator crucial, pois garante uma fonte constante de alimento para os filhotes assim que eclodem. Com um equilíbrio perfeito entre habilidade e estratégia, os abelharucos mostram que até mesmo as aves mais coloridas podem ser especialistas na arte da construção e proteção de suas famílias. O ninho dos pássaros tecelão é uma das estruturas mais impressionantes da natureza. Eu vou confessar, galera, quando eu comecei a pesquisar sobre eles, a cada informação obtida para escrever esse texto, eu ficava mais impressionado com essas aves. Elas utilizam fibras vegetais, capim seco e folhas para criar ninhos suspensos que podem ser encontrados em galhos altos e áreas de difícil acesso. A entrada do ninho geralmente fica voltada para baixo, o que dificulta a entrada de predadores e protege contra a chuva. As habilidades de tecelagem desses pássaros são incrivelmente precisas. Eles utilizam o bico para entrelaçar cada fibra de maneira firme e pensada, criando uma estrutura resistente que pode durar por décadas. O processo de construção pode levar dias ou até semanas, dependendo do tamanho e da complexidade do ninho. Se o resultado final não agradar a fêmea, o macho não hesita em desfazer a obra e começar tudo, novamente, ou seja, o coitado por vezes passa semanas tecendo para nada. Entre os predadores mais comuns dos tecelões estão cobras, aves de rapina e pequenos mamíferos que tentam acessar os ninhos para se alimentar dos ovos e filhotes. Por isso, essas aves são super cautelosas na escolha do local de construção, buscando sempre lugares elevados e isolados. A dieta dos tecelões é bastante variada. Eles se alimentam de sementes, grãos, pequenos insetos e frutas. Durante o período de reprodução, aumentam o consumo de proteínas para garantir a alimentação adequada dos filhotes. Outra curiosidade interessante é que eles são capazes de armazenar pequenas quantidades de comida dentro dos ninhos, garantindo uma reserva para momentos de extrema fome. Além disso, algumas espécies de tecelões constroem gigantescos condomínios aéreos, onde dezenas de ninhos ficam agrupados em uma mesma árvore. Essas colônias não só aumentam a segurança contra predadores, mas também permitem que as aves compartilhem informações sobre a localização de alimentos e ameaças.
Isso mesmo, eles se comunicam, o que ajuda a sobreviver num mundo tão complicado. Os tecelões e abelharucos são aves com habilidades fora do comum. Eles são exemplos de dedicação, planejamento e persistência. Cada ninho construído, seja pendurado habilmente em galhos altos ou escavado precisamente em barrancos, é fruto de um esforço contínuo para garantir a sobrevivência em um ambiente cheio de desafios. Ao observarmos suas construções, percebemos o quanto essas aves seguem padrões perfeitos, resultado de incontáveis gerações de aprimoramento e aprendizado. Os tecelões, com sua capacidade de trançar fibras e criar refúgios seguros em meio às copas das árvores, e os abelharucos, com seus túneis engenhosamente escavados, nos mostram que cada detalhe tem um propósito. Cada escolha é essencial para o sucesso. Além da impressionante capacidade de construir, essas aves também demonstram algo ainda mais profundo: a importância do trabalho duro. Um tecelão que não agrada à fêmea não hesita em desfazer seu ninho e recomeçar. Assim como o abelharuco cava incessantemente até encontrar a profundidade perfeita para abrigar sua futura família. Eles não desistem frente às dificuldades, e essa persistência é uma lição valiosa que podemos levar para nossas próprias vidas. Essas aves também nos ensinam a importância da comunidade. Os tecelões muitas vezes constroem em colônias, compartilhando árvores e criando verdadeiras vilas aéreas, enquanto os abelharucos trabalham em grupo, cavando seus túneis lado a lado para garantir maior proteção coletiva. Eles mostram que juntos são mais fortes, enfrentando desafios e ameaças de maneira organizada e eficiente. Por trás de cada galho entrelaçado e cada grão de areia removido, há uma história. E é isso que torna esses pássaros tão legais. Sua capacidade de criar, se proteger e se adaptar às mais diversas condições, sem jamais perder a essência de quem são. Ao observarmos essas aves e seus métodos de construção, percebemos que mesmo os menores detalhes da natureza podem nos ensinar grandes lições. Se até mesmo um pássaro pode construir algo tão sólido e duradouro, por que não podemos aplicar essa mesma história em nossas vidas? A batalha diária, o cuidado com cada detalhe e a busca pela excelência são valores que podemos levar, inspirados pelo exemplo dessas pequenas, mas poderosas criaturas. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.